Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nossas aulas aí. Hoje a gente fala do terceiro e nosso último grupo assim dos micro-organismos, nessa parte da microbiologia. Lembra que quando a gente fala da microbiologia, a gente fala basicamente dos três grupos dos micro-organismos: vírus, bactérias e fungos. Então nós já falamos sobre os vírus, né? Parasitas intracelulares obrigatórios, falamos das bactérias, seres extremamente versáteis, procariontes, unicelulares, mas com uma versatilidade, com uma diversificação assim que é espantosa. E agora o nosso último grupo, né, o grupo dos fungos, é o estudo da micologia que a gente fala, né, desses fungos, e a gente começa nas características gerais, da sua composição, dos seus integrantes, e a gente continua falando sobre esse grupo também de grande diversidade. Vamos lá, então? Bem, os fungos, gente, eles são extremamente diversos também, são amplamente diversificados. Então, nós podemos encontrar tanto bactérias quanto fungos de uma alta disseminação. A gente pode encontrar mais de 100 mil espécies de fungos. Então, quando você observa assim, aqui, ó, tá vendo? Causando deterioração em alimentos. A gente pode utilizar os fungos como próprios alimentos. Então, nós temos fungos aí, a mortella, por exemplo, o champignon. São fungos extremamente utilizados. São fungos extremamente de valor econômico. Tá, então a gente encontra numa culinária refinada até, tá, alguns tipos de fungos. E a gente também encontra aqueles que são parasitas, a gente encontra aqueles extremamente, largamente utilizados, como na parte de degradação, não, desculpa, na parte de decomposição de matéria orgânica. Então, quando eu falo dos fungos, gente, nós temos um grupo de ampla disseminação. Aqui nós vamos falar de bolores, cogumelos, leveduras, vai entender por que eu falo levedura, por que eu falo um cogumelo, o que é um bolor. Na verdade, todos eles fazem parte, né, desse grupo diverso, que é o grupo realmente dos fungos. Tá? E na verdade, gente, os fungos, eles formam um grupo que durante muitos anos eles foram, como é que eu posso falar? Eles foram confundidos, classificados, na verdade, junto com os animais. Durante muito tempo eles foram classificados junto com animais e durante muito tempo eles foram classificados também junto com os vegetais. Então, hoje em dia, os fungos, gente, eles têm um grupo exclusivo para eles. Então, quando a gente fala dos reinos, não sei se vocês lembram disso, quando a gente fala dos 5 reinos que nós temos, então lá nós temos o reino que a gente fala, né, das bactérias, né, o reino Monera, o reino das bactérias, que a gente acabou de falar sobre eles, que são um grupo de procariotos, né, unicelulares. Depois a gente vai vir para o reino fungi. O reino fungi, gente, é o reino dos fungos. Então ele tem um reino só para ele. Depois tem o reino dos protozoários, reino das plantas e reino dos animais. Esses são 5 reinos que nós temos. Por que os fungos têm um grupinho só para eles? Porque na verdade eles não são animais e eles também não são vegetais. Eles têm uma característica própria para eles. Por isso essa diversidade tão grande, por isso que a gente inclui eles só no grupinho deles. Tudo bem? Então, ó, durante muitos anos eles foram considerados vegetais. Por quê, gente? Porque quando você olha que bonitinho isso daqui. Isso aqui, eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Pelo menos um dessezinho aqui, agarrado ali numa árvore, num tronco, quem mora numa região que tem muita matéria orgânica, né? O que acontece? Se encontra isso aqui, quando você pensa, vê ele aqui sempre junto ao solo, a gente pensa que é uma plantinha. Olha que bonitinho, não parece uma plantinha? Na verdade, isso aqui parece um tronco, isso aqui parece uma raiz, a base da copa, né, daquela árvore, e a parte de baixo que a gente vai ver, né, tá vendo aqui essa parte microscópica aqui, parece que são raízes. Na verdade, então, durante muitos e muitos anos eles foram classificados sim. Só que olha só, gente, só a partir de 69, ou seja, basicamente na década de 70, que os fungos tiveram um reino só para eles. Por que eles tiveram um reino só para eles? O que as pessoas observaram, os cientistas observaram? Que primeiro, gente, nenhum fungo é capaz de sintetizar clorofila. Se nenhum fungo é capaz de sintetizar clorofila, gente, os fungos eles não conseguem pegar a luz solar e obter o próprio alimento, como as plantas fazem. Tá? Então, eles não conseguem sintetizar clorofila. Outra coisa, todos os fungos têm parede celular, ok? Bactéria tem parede celular?
fungo tem parede celular, planta tem parede celular. Só que agora eu queria que vocês lembrassem uma coisinha. Qual que é o nome da parede celular, qual que é a composição, tá, da parede celular das bactérias? Peptídeo glicano, certo? Qual é o nome, não sei se vocês vão lembrar, qual que é a composição da parede celular das plantas? Vai ser um carboidrato, que vocês devem ter visto isso lá na bioquímica, que é a celulose. E quando eu falo de fungos, eles têm parede celular, só que a parede celular deles não é composta nem de peptídeo glicano e nem de celulose. A parede celular dos fungos é formada também de um carboidrato que é quitina, tá? Não confundir com actina. A quitina, tá? Lá da quitina e miosina, é a parte mais de proteína, tá? Aqui quando eu falo quitina, ele é um carboidrato que ele é o principal constituinte da parede celular dos fungos. É o mesmo que a gente vai falar também da composição de parede celular de cigarra, tá? De alguns animais que a gente tem por aí. Tudo bem? E outra coisa também que eles não são classificados como... Vou até colocar aqui, ó, tem celulose. Vou ver se eu consigo escrever aqui para vocês, ó. A composição da membrana plasmática, da parede celular deles é de... Opa! Olha que beleza. Quitina. Gente, isso aqui é difícil, tá? Opa! Vou tentar colocar aqui, ó. Quitina. É essa substância aqui que é o componente principal da parede celular dos fungos. E outra característica, eles não armazenam amido como substância de reserva. Então, toda planta, gente, ela faz o quê? Toda planta, obrigatoriamente, ele consegue, toda planta, ele vai captar a luz solar. No momento que ele consegue captar essa luz solar, ele vai sintetizar, né? Ele consegue produzir a glicose para ele, e essa glicose ela fica armazenada na forma de amido para as plantas. Para no momento de reserva, no momento que ela precisar, ela consegue degradar esse amido e gerar energia para ela, tá? Tanto que a gente utiliza desse amido. Então, por exemplo, no momento que você pega algum tubérculo, alguma raiz, então você tem ali presença de amido. Os fungos não. Os fungos, eles não conseguem armazenar amido como substância de reserva. Tudo bem isso aí, gente? Então a gente vai ver que os fungos, assim como nós, os animais, os seres humanos, nós temos como reserva de glicose, como reserva de carboidrato, nós temos o glicogênio. Os fungos também fazem como substância de reserva para eles o glicogênio, assim como nós fazemos, ok? Então vamos lá. Quais são as 3 principais características que tiram os fungos do grupo das plantas? Eles não conseguem sintetizar clorofila, eles não têm celulose na parede celular, a parede celular deles é formada por quitina, e eles não armazenam amido como substância de reserva. Eles armazenam glicogênio como substância de reserva. Tudo ok, gente? Beleza? Aqui eu coloquei, ó, que as exceções existem. Quando a gente tem fungo aquático, que é um grupo bem pequenininho, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, eles podem apresentar celulose na parede celular deles, mas só eles. O restante é tudo quitina. Por isso que a gente fala que a substância da parede celular deles, na verdade, vai ser quitina. E aí, gente, quando eu falo de fungos, muita gente, quando fala de fungo, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: a capacidade que eles têm de fazer decomposição. Então, toda vez que a gente fala de decompor matéria orgânica, de você pegar lixo, de você pegar uma estação de tratamento de esgoto, ou quem tem um hábito, né, de fazer compostagem, toda vez que a gente fala disso, todo mundo lembra sempre de quem? Bactérias e fungos, que são realmente esses micro-organismos que fazem a decomposição da biosfera. É uma atividade tão necessária, gente, tão necessária, que eles são os principais grupos que a gente fala que são os decompositores. Sem eles, nós teríamos um problema seríssimo, que seria exatamente esse processo de decomposição. Então, os fungos, junto com as bactérias, ela tem uma função primordial de decomposição de matéria orgânica. E essa decomposição, gente, libera gás carbônico na atmosfera e, além disso, ele devolve para o nosso solo compostos nitrogenados e outros materiais que servem tanto para as plantas quanto para a gente. Tá? Então, os fungos, eles têm uma função assim, inicialmente. Então, não é um fungo alimentar, mesmo que ele seja um fungo parasita, né? Qualquer coisa assim que seja esse fungo, que você pensa assim, ah, mas não serve para nada. Serve. Todos os fungos, ele agem no processo de decomposição. Lembra, gente, que eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Os fungos são heterótrofos.
Ou seja, ele necessita degradar aquele material que está na matéria orgânica. Como ele necessita degradar esse material, né, ele automaticamente libera gás carbônico na atmosfera e devolve para o solo compostos que são importantes, tanto para as plantas quanto para a gente. Ok? Aqui eu coloquei uma tabelinha entre algumas bactérias e fungos. Então, por exemplo, quando eu falo de bactéria, todas as bactérias são procarióticas, lembra? O material genético fica disperso no citoplasma. Enquanto os fungos, gente, todos os fungos são eucariotos. Se são eucariotos, gente, se você pega um fungozinho lá, mesmo que seja um fungo unicelular, uma única célula, ele vai ter todas as organelas que nós temos, ou seja, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, liso, complexo de Golgi, mitocôndria. Então, os fungos, gente, são seres eucariotos, ok? Como qualquer tipo de célula, eles têm membrana plasmática, tá? Então, tem esteroides, assim como as bactérias têm. A parede celular dela, ó, é composta basicamente de quitina, enquanto das bactérias, peptidoglicano. Quando a gente fala de esporos, lembra, gente? Quando a gente fala de bactérias, que num ambiente adverso, as bactérias elas podem formar esporos. Os fungos também têm esporos, só que quando a gente fala de esporos, os fungos, basicamente, é uma unidade que eles têm de reprodução, tanto sexuada quanto assexuado. E quando a gente fala das bactérias, não tem a ver com o processo de reprodução, mas sim com uma tentativa de sobrevivência. É claro que a gente viu o processo de esporulação como um tipo de reprodução assexuada. Tudo que tem aqui, ó, alguns esporos assexuais reprodutivos, tá? Mas quando eu falo de fungo, a gente vai ver daqui a pouco, os esporos é o principal mecanismo de reprodução assexuada que os fungos têm. E quando eu falo de metabolismo, enquanto as bactérias podiam fazer tudo, são heterotróficos, autotróficos, fototróficos, aeróbicos, lembra que bactéria era tudo, vocês lembram disso? Os fungos não. Eles são obrigatoriamente heterotróficos, ou seja, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Os fungos podem ser aeróbicos, ou seja, necessitam do oxigênio para sobreviver, ou anaeróbicos facultativos. O que isso quer dizer? Que eles podem viver num ambiente sem oxigênio, mas o metabolismo vai ser melhor no ambiente com oxigênio. Ok? Tudo bem? Isso aqui são só algumas comparações entre fungos e bactérias. Beleza? Ok. Aí, gente, quando a gente fala dos fungos, as características gerais, a maioria deles são microscópicas. Aí você fala, gente, mas eu vejo tanto fungo. Então, nós temos fungos macroscópicos quanto os microscópicos. Só que quando eu falo de microscópico, é uma variedade imensa. Por quê, gente? Porque toda vez que a gente fala de solo, você vai ter inúmeros, diversos tipos de fungos que habitam aquilo dali, tá? Por quê, gente? Porque os fungos, eles exercem um papel crucial na mineralização daquele carbono orgânico. Ou seja, muitas vezes você tem fungos associados com raízes de plantas para conseguir fixar o gás nitrogênio que tem naquele ambiente. Às vezes você tem aquele fungo que é um parasita realmente de plantas. E aí você vai encontrar naquele solo. Então, gente, muitas vezes a gente tem fungo ali naquele solo que você nem imagina que tenha. Tá? Aqui eu coloquei que inúmeros fungos são parasitas, tanto de animais quanto de plantas. A gente vai encontrar isso daí. Alguns fungos conseguem estabelecer relações simbióticas. Para quem não lembra o que é simbiose, é quando um vai beneficiar o outro. Então, por exemplo, existem fungos, isso que eu acabei de falar, que vivem nas raízes de plantas. E ele consegue fixar o nitrogênio para aquela planta, liberando nitrogênio para a planta conseguir realizar as funções vitais que ela precisa, e ao mesmo tempo ele consegue retirar nutrientes que aquela planta disponibiliza. Lembra que os fungos são heterotróficos, ele não é capaz de produzir o próprio alimento, então obrigatoriamente ele tem que ser capaz de se associar ou de retirar do ambiente aquele alimento que ele precisa. Então nem sempre um fungo vai ser parasita, é claro que ele pode ser, mas nem sempre ele vai ser. Tanto que a gente tem um monte de fungo aí que trazem benefícios para a vida humana, né? Por meio de fermentação, produção de antibióticos. Então, a penicilina, por exemplo, a penicilina é um antibiótico extraído do fungo, penicillium, tá? Então, a gente pode utilizar os micro-organismos aí, o fungo, como um grupo que também tem uma boa utilização. Tá? Quando a gente fala dos fungos, gente, e também não esquecendo na área de alimentos, a gente tem muita fermentação. Então, por exemplo, vai fazer pão, quando vai fazer bebida, né, a cerveja, por exemplo, um monte de Saccharomyces cerevisiae.
Tá? Saccharomyces cerevisiae é um tipo de levedura, é um fungo. Então, ele é amplamente utilizado na área de alimentos. O champignon, a mortella, isso tudo são fungos comestíveis. Então, na verdade, nós temos muitos fungos que são utilizados na área industrial, tá? Que são benéficos aos homens. Outra coisa, né, que é uma característica geral dos fungos, né, a gente pode encontrar eles em qualquer local do ambiente. Mas é claro que eles têm preferência por um ambiente quente e úmido. Então aqui, gente, eu estou mostrando para vocês um fungo que é pluricelular, né? São várias células no único fungo. Então o que a gente tem que observar é o seguinte: os fungos, gente, inicialmente eles se desenvolvem aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo esses porozinhos aqui? Esses poros, gente, é uma única célula, tá, de um fungo, que por um processo de, nesse caso aqui, de reprodução assexuada, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, ele caiu num ambiente favorável para ele. Esse fungo, ele passa por diversas mitoses. Então, esse esporo, tá vendo? Começa a crescer uma hifa. O que é uma hifa? São células do fungo. Então, essas hifas aqui, olha, só vão se multiplicando, multiplicando. Então, isso tudo que você tá vendo aqui, como se fosse uma raiz, um emaranhado de coisas, são as hifas. São as células, são microscópicas desse fungo. Geralmente elas estão embaixo do solo, geralmente elas estão dentro do alimento, geralmente você não observa isso. Quando você tem essas hifas aqui, o que acontece, gente? Essas hifas microscópicas aqui, chega um determinado momento que ela já retirou tanto nutriente desse solo, desse alimento, do local onde ele está, que agora ele vai ter uma estrutura que a gente fala de reprodução. Então começa a crescer essa estrutura aqui reprodutiva, onde fica essa estrutura aqui, tá vendo, ó? Lotada de esporos. Esses esporos, nada mais, quando passa um vento, um animal, por exemplo, quando você sacode um alimento, né, que tenha, né, essa estrutura aqui, vai liberar esses esporos, aonde cada esporozinho desse cair, vai novamente recomeçar todo o ciclo de crescimento de um fungo. Tá? Isso aqui, na verdade, é para mostrar para vocês como o fungo tem uma ampla taxa de disseminação. Eles podem se disseminar em qualquer ambiente, tá? Tanto na forma de esporos, aonde esses esporos iam cair, ele tem, se for num ambiente onde ele consegue retirar os nutrientes, lembra que os fungos, eles não produzem seu próprio alimento, tá? Ele vai conseguir ir se multiplicando, multiplicando e até formar uma nova estrutura cheia de esporos, onde continua aquele ciclo. Tudo bem isso aí? Então, falando da morfologia deles, nós temos fungos, né? Todos eles são eucariotos, ou seja, você vai ter ali numa célula, em uma ou várias células, que você tem fungos uni ou pluricelulares, tá? Você vai encontrar ali naquelas células núcleo, retículo, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, tá? Só que uma característica dos fungos é que todos são imóveis. É claro, gente, que existe um grupo, o grupo mais antigo dos fungos na classe filogenética deles, que eles são de natureza que a gente fala que é nadante, mas eles são uma classe muito antiga e a maior parte que a gente tem hoje em dia são as formas imóveis. Por isso que eles foram classificados há muito tempo como plantas, como os vegetais, tá? Uma característica que vocês têm que guardar aí, anota. Toda vez que eu falar de um fungo unicelular, eu vou estar falando das leveduras. E toda vez que eu falar dos fungos pluricelulares, eu vou estar falando de bolores ou cogumelos, ou também de fungos filamentosos. Então, gente, qual que é a diferença quando você escuta alguém falando assim, é tal levedura, tal bolor, tal cogumelo? Toda vez, a partir de agora, que vocês me escutarem falando a palavra levedura, você já vai colocar na sua cabeça que levedura é um fungo unicelular, uma única célula, é um ser eucarioto, mas apresenta uma única célula. Enquanto eu falar de fungos pluricelulares, ou eu falar de um bolor, ou eu falar de um cogumelo, isso aqui são fungos pluricelulares, tá? Todos os fungos têm origem nos esporos, que pode ser de uma reprodução sexuada, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso para vocês, tá? Ou de uma reprodução assexuada. Então, todos eles vão vir dos esporos, por isso que eu coloquei ali na frente que os fungos, a gente vai falar muito de esporos, com o objetivo de reprodução, tanto sexual quanto assexuada. E, como a gente já falou também, a parede celular deles é constituída de uma matéria, de uma substância chamada de quitina, ou seja, é um carboidrato, tá? Que é comum na parede celular deles, e eles não têm plastos, ou seja, pigmentos fotossintéticos. Eles não têm cloroplastos, eles não têm amiloplastos,
Nada disso, tá? Porque muitas plantas têm, né? As plantas, na verdade, muitas têm, não, elas têm. No caso dos fungos, eles não têm. Tudo bem até aqui? Isso aqui é a morfologia principal dele. Aqui é a célula do fungo. Então, o fungo vai ter uma única célula, que são as leveduras, fungos unicelulares, ou vão ter várias. Aqui é para mostrar para vocês exatamente como ele tem. Então, ele vai ter núcleo, ele vai ter retículo endoplasmático, ele vai ter complexo de Golgi, ele vai ter vacúolo, ele vai ter mitocôndria, ele vai ter... Mas o que a gente pode ter? Parede celular, né? Porque eles têm diquitina. Então, eles têm todas as organelas necessárias para o processo metabólico que nós temos. Tudo bem até aí? Tá? Então tá aqui, ó. Então aqui, por exemplo, pegou um bolor, tá vendo? Por que um bolor? Porque é um fungo pluricelular. Um bolor, não, desculpa, isso aqui é um cogumelo, desculpa, tá, gente? De um fungo pluricelular. Aqui, como se você tivesse ampliado, olhado isso aqui no microscópio, são várias células, tá vendo? Aqui, ó, os núcleozinhos, e aqui pegando uma única célulazinha e ampliando, só para mostrar para vocês que a composição dele, como eles são eucariotos, é a mesma estrutura de uma organela, vai ter todas as organelas, assim como o meu corpo tem. Quando a gente vai mostrar de fungos pluricelulares, daqui a pouco a gente fala do unicelular, porque se você entender o pluri, você vai entender o fungo unicelular, a levedura. Tá? Então, quando eu falo de fungos pluricelulares, então a gente vai estar falando dos cogumelos, a gente vai estar falando dos bolores, que são aqueles, né, que causam deterioração dos nossos alimentos. Quando a gente fala desses fungos, eles têm na presença, então, nessas estruturas aqui de reprodução, ó, que são essas estruturas reprodutivas aqui, eles são lotados de esporos ou conídeos. Esses esporos ou conídeos, no momento em que eles caem num ambiente rico em calor, em umidade, onde eles entram, eles caem num ambiente que tem nutriente para eles, são capazes de germinar. Tá? No momento que eles começam a germinar, eles formam um ou mais filamentos finos, que são conhecidos como os tubos germinativos. Como assim? Pensa aqui comigo, gente. Aqui, ó, nessa estrutura aqui que a gente tem desse fungo pluricelular aqui, desse cogumelo, aqui é uma estrutura que é lotada de esporos. Essa parte aqui de baixo é lotada de esporos. No momento em que o animal passa, esbarra, no momento que tem um vento, qualquer coisa aqui, gente, é possível de liberar os esporos. No momento que esse esporo ele cai num ambiente quente, úmido, num ambiente que tem nutriente, esse esporozinho aqui, ele começa a se proliferar, começa a germinar. Então, isso tudo aqui embaixo que a gente fala são os tubos germinativos. Ele só está germinando, pegando nutriente, ele só vai se desenvolvendo. À medida que isso aqui vai se desenvolvendo, tá vendo? Ele vai se ramificando numa massa chamada de micélio. Então, gente, agora eu vou começar a explicar para vocês. Vamos lá. Quando eu falo para vocês que aqui embaixo, ó, você tem um único esporo, lembra daquela figurinha que a gente viu ali atrás? Você tem um único esporozinho, uma bolinha que caiu nesse ambiente, ele vai começar a se disseminar. No momento que ele começa a se disseminar, esse único esporo vai formar uma hifa. O que é uma hifa? Vai ser uma célulazinha desse fungo. No momento que essa hifa ela começa a se disseminar por esse ambiente aqui, tá vendo esse monte de hifa aqui? São as várias células desse fungo que está se disseminando aqui embaixo, está só crescendo. Quando você tem esse emaranhado de hifas aqui, nós temos um micélio. O que é um micélio? É um conjunto de hifas, ou seja, o desenvolvimento fúngico está todo muito bem estabelecido aqui embaixo, ou seja, tem nutriente, tem um ambiente quente, úmido, tudo que essa hifa vai se proliferando. Então, a gente tem um micélio, que é um conjunto de hifas. À medida em que, tá vendo? Ó, eu até coloquei aqui, ó, os filamentos simples ou ramificados que formam o micélio são denominados de hifas. Então, na verdade, as hifas são os filamentos simples, são os pequenininhos, são aqueles microscópicos. À medida que eles vão crescendo, tomando esse ambiente como se fosse a raiz disso tudo aqui, tá vendo? Isso aqui é chamado de micélio. E à medida que esse micélio, que essas hifas, elas conseguiram retirar bastante nutriente, repara que cresceu essa estrutura aqui, ó, que a gente fala que é uma estrutura de reprodução. São os tubos de reprodução. Essa estrutura aqui, elas estão lotadas de esporos, para começar mais uma vez. Aí você pode perguntar, então, Natália, quer dizer que toda vez que eu vejo uma estrutura dessa aqui de um cogumelozinho, quer dizer que ela é uma estrutura pronta para reprodução? Sim. Quer dizer que aqui embaixo está lotado de hifas, está lotado de micélios que estão retirando do solo, desse ambiente aqui, nutrientes para esse fungo crescer? Sim, porque ele só vai crescer, só vai formar essa estrutura aqui no momento em que ele consegue
tirar do solo, tirar daquele ambiente os nutrientes que ele precisa. Aqui está lotado de esporos. E aonde esse esporo cair, volta o ciclo todo de novo. Ok? Aqui, ó, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui tá cheio de esporos. Ó, olha os esporos aqui. No momento que esse esporo cai no ambiente, no chão, no seu alimento, no seu corpo, né, tá? Ele vai começar a germinar. O que é germinar, gente? São as mitoses, tá? Divisão assexuada, reprodução assexuada. Ele vai germinando, tá formando as hifas, tá vendo? Ó, uma hifa, são várias hifas. Essa hifa, à medida que ele vai retirando nutrientes daquele ambiente, essas hifas só vão se multiplicando, só vão aumentando. Quando você tem muitas hifas, o conjunto de hifas vai ser o micélio. No momento em que você tem esse micélio, essas hifas, com uma grande retirada de nutrientes, agora ele já está bem alimentado, bem bonitão, ele simplesmente pode crescer, tá vendo? Pegar essa estrutura de reprodução. Então, aquela estrutura que a gente observa, ela é de reprodução. Então, pensa comigo, quando você pega um alimento, por exemplo, um pão, uma maçã, que você vê aquela estrutura, aquele bolor ali fora, ali é a estrutura reprodutora. Quer dizer que as hifas, que tem um micélio gigante instalado dentro daquele alimento do qual você não está vendo, e que conseguiu retirar os nutrientes que ele precisa e aquele bolor que você observa ali na beiradinha do seu pão, da sua comida, da sua fruta, aquilo que você observa ali é somente uma estrutura de reprodução. Ou seja, quando você pega aquele pãozinho lá, que está fungado, e você só tira essa parte que está fungada aqui, você só tira a estrutura de reprodução. Todo aquele bolor, todo aquele micélio, todas aquelas hifas, que são aquelas estruturas de retirada de nutrientes, elas continuam ali dentro. Ok, gente? Tudo bem isso aí? Aí aqui, ó, mais uma vez, essas estruturas. Aqui tá vendo um cogumelo, então o micélio aqui são essas hifas, repara as hifas, ó, são as células, elas só vão se multiplicando, à medida que elas conseguem tomar todo o ambiente, cresce a estrutura de reprodução. Tudo bem, gente? Ok? Então, ó, aqui as hifas, tá? A gente vai falar de hifas no momento, então, que a gente tem fungos pluricelulares, tá? Porque se são várias hifas formando um micélio, então tem que ser fungos pluricelulares. Unicelular, uma única hifa, uma única célula. Então, nós podemos ter as hifas septadas, que são essas aqui, formando septos, que são essas daqui, ó, bonitinhas, que a gente consegue ver, são as hifas septadas. Ou a gente tem as hifas cenocíticas. O que são hifas cenocíticas? Que, na verdade, você não tem esses septos, tá? Tem mais de um núcleo, então você não consegue ver essa divisão aqui dessa parede celular. Tá vendo? Então a gente pode ter uma hifa cenocítica, que são vários núcleos, então você não consegue observar os septos, ou as hifas septadas. Então, gente, aqui, só para mostrar para vocês, igual no caso do pão aqui, tá? Com a formação desses esporos, isso é tendo acesso ao ar livre ou a sua movimentação, você assegura a disseminação dos vírus, desculpa, gente, dos fungos. Tá vendo como os fungos eles têm uma ampla disseminação? Por quê? Porque no momento em que eles já estabeleceram um ambiente dele de nutrientes, retiraram esses nutrientes, cresceu essa estrutura de reprodução aqui, aonde ele se movimentar, vai ter a sua disseminação. Tá? Então, quando a gente fala de esporóforo ou conidióforo, é exatamente essa estrutura aqui, tá vendo? Ó, de onde armazena, guarda os esporos. Tá vendo aqui? Olha que bonitinho. Essa parte toda azul aqui, olha que bonito. Isso tudo aqui, ó, são estruturas, são os esporóforos, lotado de esporos aqui dentro. Tá? A gente não consegue ver bonitinho assim. Isso aqui é uma imagem de microscópio. O que a gente observa é igual no pão, por exemplo, você pega aquele bolor lá, tá? Aquilo dali é como se você estivesse vendo isso daqui, lotado de estruturas reprodutivas ali dentro. Aqui, ó, tá? As hifas aéreas, tá? Que são essas hifas de reprodução. Igual quando a gente vê os bolores, ó, tá vendo? Essas hifas aqui, elas estão lotadas de esporos, que no momento em que passa um vento, uma movimentação, onde esses esporos caem, começa a disseminação dessas hifas, ok? Aí aqui, ó, é dos esporos, então a gente pode falar corpo de frutificação, a gente pode falar das hifas, um conjunto de hifas, micélios, e a gente pode falar desse corpo de frutificação. O que é o corpo de frutificação? É exatamente essa parte de reprodução dos fungos. Então, o corpo de frutificação vai conter o quê?
vai conter os esporos que podem ser dispersos pelo vento, pela água, pelos animais. É isso que é o corpo de frutificação. Então você vai ter os fungos, que a gente fala, constituído pela parte do micélio e pelo corpo de frutificação. O que é o micélio? O micélio é um conjunto de hifas, que são as células dos fungos que conseguem retirar daquele ambiente todo o nutriente que ele precisa. À medida que esse micélio vai crescendo, forma-se o corpo de frutificação, que é a estrutura lotada de esporos, aonde esses esporos podem ser dispersos pelo vento, água, os animais, e aí volta ao processo de disseminação desses fungos. Dúvida, gente? Vamos lá, vamos anotar. Aqui agora, então, os fungos unicelulares. Como o nome mesmo diz, cada bolinha dessa aqui é um fungo. É um único fungozinho, tá? Eles são amplamente distribuídos na natureza. Geralmente, é um pozinho branco que pode cobrir frutas e folhas. A gente encontra esses fungos unicelulares no nosso corpo. A cândida, por exemplo, ela é um fungo unicelular. Repara que isso aqui parece um ET, tá vendo? Isso aqui, ó, essa aqui do lado, ó, é um fungo unicelular. Esse negócio aqui que parece um ET é o processo de brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada que esse fungo está fazendo. Cada bola dessa aqui, ó, vai sair um fungo unicelular daqui. Tá? Daqui a pouquinho eu falo de reprodução com vocês, calma. E uma outra característica dos fungos é que podem ter os fungos dimórficos, principalmente nas espécies patogênicas. O que quer dizer a palavra dimórfico? Que ele vai ter duas formas, tá? Duas formas de crescimento. Então, você pode ter fungos que podem crescer na forma filamentosa, ou seja, um fungo pluricelular, quanto na forma de levedura. Aí você fala, opa, Natália, como assim? Pois é, gente. Infelizmente, alguns fungos patogênicos, eles podem ser dimórficos. Isso mesmo que vocês me escutaram. No momento em que ele não tem nutriente, ou no momento em que a temperatura está diferente, ou no momento que não é propício para ele, ele fica na forma de levedura, quietinho ali para ele. Mas, dependendo do ambiente, dependendo da temperatura, ele pode trocar dessa forma de levedura para uma forma pluricelular, por uma forma de fungo filamentoso, onde ele vai se disseminando e conseguindo retirar mais nutrientes, ele só vai crescendo e dominando aquele espaço. Isso é bem característico de um fungo patogênico, né, gente? Pensa, ele é levedura, é uma única célula, mas no momento em que ele acha um ambiente propício para ele, temperatura propícia, concentração de CO2 propício, ele muda essa forma dele. Então ele consegue sair de uma única célula para formando várias hifas, formando esse fungo filamentoso, tá? Uma característica do dimorfismo é que ele é dependente de temperatura. Então, geralmente a 37 graus, né, que é a temperatura do nosso corpo mesmo, ele fica ali como forma de levedura, diminuindo um pouco essa temperatura, ele pode ir a fungo filamentoso, mas essa não é a única característica, porque nós temos concentração de CO2 e outros fatores ambientais. Tá? Então, gente, essa aqui é uma característica bem interessante dos fungos, da morfologia delas. Agora a gente acaba essa aula e daqui a pouquinho eu volto para vocês, para a gente continuar na parte de nutrição, de doença dos fungos. Ok? Aqui, tá só mostrando essa figurinha aqui, ó. Olha que interessante. Aqui a gente tem a cândida mostrando o seu dimorfismo, tá vendo? Ó? Aqui, ó, leveduriforme, que a gente fala. Uma única célula, levedura, redondinha, bonitinha. No momento, então, que ela tem uma condição propícia para ela, mudança de temperatura, mudança de condições para ela simplesmente consegue fazer essa estrutura aqui de um fungo filamentoso. Ó. Isso aqui é um fungo pluricelular. Tá vendo que interessante? Olha como é que ela está crescendo aqui. Isso aqui é um dimorfismo, que isso pode acontecer. Então, ela, na verdade, é uma leveduriforme, e ela, dependendo da temperatura, do ambiente, concentração de CO2, ele pode ter esse crescimento filamentoso. Qual que é a vantagem disso? Conseguir ter um ambiente maior para ela, conseguir tirar daquele ambiente mais nutrientes para ela conseguir crescer e crescer cada vez mais. Ok? Alguma dúvida, gente?